Olá pessoal, estamos chegando mais uma vez para o nosso culto, que Deus abençoe esse momento para todos nós. Estamos hoje com uma proposta de continuarmos olhando lá para o livro de Hebreus e nos inspirarmos nos exemplos de fé que nós temos lá no Novo Testamento. E o chamado então para a gente poder se identificar com esses heróis da fé que nós temos mencionados ali naquele capítulo 11 do livro de Hebreus. Sejam bem-vindos para esse momento, que Deus abençoe para todos nós o convívio, que possamos nos aproximar de Deus, receber dele o perdão dos nossos pecados e seguirmos aí recebendo a palavra de Deus nesse momento de culto. Então, convido você a irmos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai amado, nós estamos na Tua presença mais uma vez, trazendo a Ti a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui contigo, de podermos nos colocar com disposição diante da Tua Palavra para que a mesma nos oriente. Sabemos também que muitas vezes, mesmo orientados pela Palavra, preferimos andar por caminhos obscuros à Tua vontade e vacilamos na fé. Por isso nós te pedimos perdão, pedimos que amorosamente nos acolha na Tua graça e nos dê o perdão de todos os nossos pecados, por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concede-nos a habilidade de compartilharmos esse perdão também com as pessoas com quem nós convivemos. Dá-nos também ricas medidas do Teu Espírito Santo, para que possamos, assim, iluminados pelo Espírito, andar no Teu caminho e procurar sempre a Tua verdade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, estejam com todos nós nesse momento que nós nos apresentamos diante dele em arrependimento verdadeiro e que tenhamos a certeza do perdão dos nossos pecados. A você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com o recebimento da Palavra de Deus e nós vamos abrindo aí hoje no capítulo 119 do livro de Salmos, do versículo 81 até o versículo 88. Ó Deus, estou aflito, esperando que Tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na Tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste, e eu pergunto: quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os Teus mandamentos. Até quando vai este Teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem à Tua lei cavaram covas para me pegar. Todos os Teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os Teus ensinamentos. Por causa do Teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos Teus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. A minha fé, Senhor.
Seguimos agora com o recebimento da palavra do Antigo Testamento, que nós encontramos no profeta Jeremias, no capítulo 23, do versículo 16 em diante, onde nós lemos o seguinte: O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: Não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventaram, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem, e dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vivem praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então, vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com mentiras que inventam? Eles pensam que os seus sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa é a palavra de Deus do Antigo Testamento de hoje. Vacilará ao caminho.
Chego agora então com o texto da epístola de hoje, que é de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17, que diz assim: Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu filho único em sacrifício. Deus lhe tinha dito: Por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que procurar todos os tesouros do Egito, possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Agora seguimos no capítulo 12, versículo 1 a 3. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e não desistam. Essa é a palavra de Deus da epístola de hoje. Está presente, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhemos, servos consagrados, antes Deus prostrados, reverentes ouviram.
Chegamos agora com o texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 49 até 53, que diz o seguinte: Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras vão ficar contra as sogras. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Agora nós seguimos na confissão da nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos juntos mais uma vez para abrirmos aí os textos bíblicos desse dia. E o texto bíblico que mais chama a atenção dentro da sequência de leituras que nós temos aí, e no qual nós vamos seguir agora a nossa reflexão, é o texto de Hebreus, no capítulo 11, que é o texto que a gente leu da epístola de hoje. E o tema é a fé. No caminho da fé, poderíamos dizer, esse é o nosso tema para o culto de hoje. Talvez o caminho da fé seja o caminho mais desafiador que exista na trajetória da humanidade. Interessante que a gente, quando fala de fé, é muito fácil de associar a fala da fé em circunstâncias que não são circunstâncias de segurança ou de bem-estar ou de coisas boas acontecendo. Normalmente o chamado da fé está associado a uma situação de dificuldade. É ali que a gente diz, preciso ter fé quando a pessoa não está muito legal, quando a pessoa não está muito bem, né? Então a gente já busca o caminho da fé para ver se a gente consegue reparar um pouco aquele caminho errado, ou aquela coisa errada que está acontecendo, ou amenizar um pouco aquela coisa ruim que está aí vindo, ou alguma coisa desconfortável que está aparecendo. Então tem que se agarrar na fé para não perder, digamos, não submergir. Esse texto aqui de Hebreus, que a gente leu há pouco, ele é um texto que traz um pouco dessa ideia de busca de refúgio nas dificuldades da vida. Vocês vão ver lá quando a gente vê Abraão e seu filho. A história de Abraão e seu filho é uma história de conflito. Abraão esperou muito para ter esse filho, desejou muito ter esse filho, e quando ele tinha o filho, Deus veio e disse para ele, agora tu vai lá e mata o teu filho, e oferece teu filho para mim como sacrifício. Nesse contexto de sofrimento e dor, a fé é mencionada. A fé de Abraão levou Abraão a fazer aquilo. É um contexto de dificuldade. Quando a gente vê Jacó falando com seus filhos lá, e ele vai chamar para abençoar o seu filho José, é um contexto da morte. Ele está morrendo, está no fim. E naquele momento final ali de conflito, ele é mencionado como um exemplo de fé que chamou o seu filho José para abençoar. José, por sua vez, no final da sua vida, num contexto de morte, ele é citado como um homem de fé que chamou o povo antes de morrer para dizer como deveriam ser seus funerais, onde deveria ficar o seu corpo. Contexto de morte e sofrimento. Os pais de Moisés esconderam, Moisés diz ali outro exemplo de fé que a gente tem, né? Moisés foi escondido pelos seus pais por causa da perseguição do faraó no Egito, contexto de dificuldade. A fé é citada como um exemplo.
Moisés preferiu sofrer com seu povo em vez de ficar nas regalias do palácio. E isso foi considerado um ato de fé. Sofrimento envolvido de novo. Moisés enfrentou o faraó e não teve medo para fugir da fúria do faraó. Enfrentou o faraó e esse foi considerado um ato de fé, também em contexto de dificuldade. Os israelitas são citados como exemplo de fé quando eles atravessam o Mar Vermelho. Olha que desafio, que dificuldade maior que aquele Mar Vermelho na frente de todo mundo, impedindo eles de saírem, e o mar se abriu e eles atravessaram, e foi dito um ato de fé. Caíram as muralhas de Jerusalém, de Jericó, por causa da marcha do povo em torno daquela cidade, porque aquela cidade era uma ameaça, era um sinal de perigo para os israelitas. De novo, atitude de fé para derrubar os muros que simbolizavam perigo. Aí, só nessa descrição que a gente leu aí de Hebreus, nós já temos 8 situações de conflitos em que a fé surge no contexto para elucidar a ação das pessoas e diferenciar aqueles que venceram as dificuldades dos perdedores. Atitude de fé em conflito, em contexto de conflito. Situações de perigo, o caminho da fé sempre vai ser o caminho mais seguro. E este é o chamado da palavra de Deus para nós. É aí que a gente olha para Deus. O perigo nos convida a andar com Jesus lado a lado, como companheiro, como protetor, como bom pastor, como conselheiro, como Deus forte. E em tempos de bonança, em tempos de que está tudo bem, de abundância, de tudo bem, tudo legal, normalmente a gente também tem um pouco mais de flexibilidade e acaba meio que vacilando um pouco no caminho da fé e acaba meio que cedendo um pouco e acaba meio que se afastando às vezes até de Deus e fraquejando um pouquinho na fé. Não deveríamos esquecer Deus apenas porque o caminho ficou melhor e termos o hábito de correr para o lado de Deus apenas quando as coisas estão ruins. O hábito deveria ser de estarmos sempre com Deus. Quando as coisas estão fáceis, quando nós damos conta, quando a gente está resolvendo todos os problemas, quando a gente não tem mais grandes dificuldades, é normal a gente querer andar sozinho e até meio que esquecer de Deus. Porém, fica difícil e a gente corre de volta para Deus. Sempre, mesmo que nós tenhamos esse tipo de ação, nós também temos uma história bíblica que nos diz que sempre que nós voltarmos, teremos o Pai de braços abertos. Essa foi a história do filho revoltado, que quis andar sozinho, quis se separar de Deus, do Pai, da casa do Pai. E quando as coisas ficaram difíceis, ele lembrou do amor do Pai. E aí ele resolveu voltar para a casa do Pai. E o Pai não renegou o recebimento e o acolhimento daquele filho. E aí a gente pergunta então, de onde vêm essas dificuldades que nos estimulam a prática da fé? De onde vêm essas coisas que muitas vezes vêm para atrapalhar a nossa vida e nós precisamos correr para os braços de Deus para não ficarmos atrapalhados? Esse é o assunto que a gente pode olhar agora. E a gente vai ter algumas respostas, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: nós temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Vamos aprender com elas. É o convite. Vamos refletir com essas testemunhas que a gente leu há pouco aí. Vamos aprender com elas como lidar com essas situações de adversidade e dificuldade. Como lidar com as coisas quando elas não funcionam. Como é que a fé vai funcionar diante dessas coisas que não estão funcionando na nossa vida? E aí então no versículo 12, o autor de Hebreus diz assim: deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Aí nós já temos a resposta para aquela pergunta de onde vêm as dificuldades. O autor já coloca a resposta aí. Vem do pecado que se agarra em nós. Mas deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha e deixemos inclusive este pecado, que é o que nos empurra para perto de Deus, que muitas vezes, ao mesmo tempo que nos separa de Deus, primeiro nos separa de Deus e nos põe em situações de dificuldade. E aí a gente se lembra lá no meio das dificuldades de Deus e quer voltar, precisa voltar. Pecados, dificuldades e fé parece que andam sempre meio que juntas. E as tentações e as seduções do mal nos afastam de Deus, nos querem levar para longe de Deus. E é de lá
da distância de Deus que nós sentimos saudade. E de lá a gente só consegue voltar num ato de fé. Não, diz ali o texto, nós não gostamos de dificuldades normalmente, nós não queremos ficar no meio delas, mas também nós não conseguimos evitar as dificuldades. Então o que nós precisamos aprender? É lidar com os nossos pecados, lidar com essas seduções, lidar com essas oportunidades que nos desviam do caminho do Senhor. E nestes momentos em que nós estamos lidando, ativar o princípio da fé e buscar o fortalecimento da fé, para que possamos discernir as coisas, para que possamos separar as coisas boas das ruins, antes de entrarmos, antes de sermos seduzidos, antes de cairmos em tentações. A fé não deveria ser a nossa válvula de escape. A fé deveria ser aquela atitude que é sempre ativada pela disponibilidade e confiança em Deus e não pelas dificuldades. Não deveríamos deixar a fé para ela se acender apenas nos momentos de dificuldade, mas mantê-la viva nos momentos de facilidades também, em que as coisas estão bem. Precisamos investir nesse caminho de fé e não nos descuidarmos da fé quando as coisas estão muito bem. A fé deveria ser a nossa primeira opção de vida e jamais deveria ser o nosso caminho de fuga, que a gente só acessa a fé para fugir do problema, só acessa a fé para fugir das dificuldades e para correr para perto de Deus. Não deveria ser assim. A fé deveria ser aquela atitude de permanência, de constância, de fidelidade mesmo a qualquer custo. E enfrentarmos o nosso pecado, com fé, enfrentarmos a nossa natureza pecadora com fé, cuidarmos dessa natureza pecadora com fé e buscarmos fortalecimento para que não caiamos em tentações. Não deveríamos usar a fé apenas para fugir das dificuldades, mas deveríamos usar a fé para enfrentar os desafios. A fé é a força que vem para que a gente enfrente o pecado. E esse é o convite que o autor de Hebreus nos traz. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e abandonemos os caminhos do pecado. A nossa corrida, diz ali no versículo 12, a nossa corrida é contra o pecado. Continuemos a correr sem desanimar. Essa é a nossa corrida. A natureza humana, ela é retratada por Jesus naquela história do filho pródigo, quando fala que o filho usou as suas próprias forças para fugir de Deus. E quando estava sem forças, lembrou-se de Deus e quis fugir para perto de Deus. A ideia deveria ser o contrário, de nós usarmos as nossas forças para permanecermos na presença de Deus. Quando estamos bem, nos preocuparmos com a nossa permanência na presença de Deus. Para não usar a força para ficar com Deus apenas em momentos de facilidade ou de dificuldade, mas de nós permanecermos na presença de Deus. Por isso diz lá no capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Essa é a força da nossa fé. Não vamos pensar em abrir os olhos da nossa fé apenas quando estamos em dificuldades e envolvidos em situações de conflito. Mas mantenhamos o nosso foco, os olhos voltados para o Senhor Jesus Cristo, a mente ligada com o Senhor Jesus Cristo, a atenção voltada e o comprometimento voltado com o Senhor Jesus Cristo em todos os tempos, para não nos afastarmos dele. Jesus, então, é a nossa inspiração de vida, não deveria ser a última opção. Jesus não é bombeiro para os nossos incêndios, para apagar aquilo que não está funcionando. Jesus também não é um tampão para preencher os buracos existenciais que nós mesmos abrimos. Mas Jesus devia ser o companheiro de fé, o companheiro de vida. E aí a gente vai olhar também no versículo 2, diz ali, por causa da alegria que está prometida por nós, por causa da alegria que estava prometida em Jesus Cristo, não se importou com a humilhação e a sua morte, por causa da alegria. Esse era o motivo de ele permanecer fiel a Deus. A alegria que ele sentia em estar na presença de Deus. E mesmo que tivessem humilhação, morte, tristeza, sofrimento e dor, ele não se importou com nada disso, porque ele estava olhando para a mão de Deus e buscando aquela alegria, aquela proteção que Deus tinha para dar a ele. Para Cristo não foi fácil permanecer fiel a Deus, mas ele permaneceu. Não devemos desenvolver uma fé
que seja interesseira, mas uma fé que esteja voltada para a gratidão. Esse foi o exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava junto a Deus, não com interesse apenas em vencer suas dificuldades, mas para agradecer a Deus pelas bênçãos que já estavam vindo. Então a fé não deveria ser uma troca de benefícios. Eu quero ter fé em Deus para que Deus me dê as coisas. Pelo interesse das bênçãos, pela solução dos problemas, pela libertação das dificuldades, pelos desesperos existenciais, ou uma válvula de escape das nossas dores, ou para lidar com as nossas frustrações. Não deveria ser essa válvula, a fé. A fé deveria ser aquele outro instrumento que nos aproxima da fidelidade a Deus. Fé não está para ser associada com desgraça, mas fé está para ser associada com gratidão, com graça, com favor de Deus, com presença de Deus. Compromisso com Deus, comprometimento com Deus, forças para combater o pecado e enfrentamento do mal. Esse deveria ser o exercício permanente de todos nós, e é isso que chamamos de fé. Lá no versículo 3 diz a fé para desenvolver a paciência e a fé para enfrentar o ódio. Aí nós temos outra dinâmica, outra perspectiva da fé também, né? A paciência e o vencer o ódio através da fé. Jesus suportou com paciência o ódio dos pecadores. E não desanimem, diz ele, não desanimem e nem desistam na luta contra o pecado. Esta é a nossa luta também. E é aí que nós encontramos em Cristo a nossa inspiração. Vencendo os pecados através da fé, nós estaremos livres dos problemas e dificuldades existenciais que o pecado possa nos causar. Em Cristo nós temos a nossa segurança. Em Cristo nós temos a certeza da bênção e da proteção de Deus. Pela fé nós estamos conectados a Deus e habilitados para vencer essas dificuldades como Jesus venceu. A luta e a vitória de Cristo nos dão essa segurança. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza da nossa própria ressurreição. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Então, nós temos tudo para permanecermos ligados a Cristo, permanentemente. Estamos conectados intimamente com Ele e não nos desconectarmos. Não darmos ouvidos ao pecado que nos chama, mas vencermos e enfrentarmos o pecado pela fé. Que Deus conceda a cada um de nós oportunidade de fortalecimento, de desenvolvimento e de firmeza de fé em todos os momentos. E assim, firmados e fortalecidos, possamos ser, enfim, vitoriosos. Deus esteja sempre presente nesse caminho, nos inspirando e nos chamando de volta para o convívio com Ele. Amém. Quem tudo entrega ao Deus amado e nele espera com fervor, será por ele sustentado na cruz das horas de pavor. Quem no sobreviver Deus confiar,
Muito bem, meus amigos, vamos agora dar um abraço aí em duas aniversariantes que nós temos na nossa listinha. Domingo agora, então, dia 11 de setembro, nós temos o aniversário da Rosângela Albrecht, que é a nossa querida Kika, e também da Adriana Rosa. São os nossos aniversariantes aí de domingo. A vocês o nosso abraço, desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, abençoando e protegendo vocês em todos os momentos da sua caminhada. Seguimos orando então também pela saúde das pessoas que nós amamos e nos lembramos sempre. Eu convido vocês a permanecermos orando pelo meu vizinho, seu Gentil, que a situação só se agrava ali, também não está muito fácil. Que Deus esteja presente conservando a família e abençoando a família lá. Seguimos orando pela Vera e pela irmã dela, pelo Sr. Ramírez também, pela Silvia. E assim todas as pessoas também que estejam com algum tipo de dificuldade, sofrimento, dores na sua caminhada, que sejam todos abençoados na graça e no amor de Deus, o nosso Pai. Também oramos por uma professora da nossa escola, muito querida, que há muitos anos trabalha aqui na nossa escola, a Leila, pelo momento da perda do pai dela essa semana. Queremos pedir que Deus esteja presente também abençoando a Leila e fortalecendo a família, consolando a todos que estão nesse momento de luto, de sofrimento e de lembranças aí. Deus esteja presente com vocês aí, Leila, abençoando e protegendo vocês. Então nós vamos ao altar do Senhor para o nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de chegar à Tua presença, trazendo nossos pedidos e também nossa gratidão. Em primeiro lugar, nós trazemos a nossa gratidão junto com os aniversariantes por mais um ano de vida. Pedimos que Tu continues com a Tua mão aberta sobre essas Tuas filhas que estão comemorando mais um ano de vida, que possam ser muito abençoadas, que possam ser protegidas, que possam desfrutar do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua proteção. Concede a elas felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Permite que possam sempre desfrutar também do bom convívio com a sua família, que possam também ter o bom convívio da fé contigo na igreja. Concede a elas a Tua paz, o Teu amor e a Tua bênção eternas. Pedimos a Deus também pelas pessoas que estão em dificuldade na sua saúde, que Tu amorosamente possas olhar com bondade por elas, diminuindo-lhes as dores e os desconfortos e aumentando-lhes a confiança e a esperança. Permite que os Teus santos anjos estejam ao lado de cada um, cuidando, protegendo e abençoando amorosamente essas pessoas que amamos também. Concede também, ó Deus, a Tua bênção especial no momento de luto da nossa querida amiga da escola, que ela possa também, com a Tua graça, vencer esse momento de dor, de tristeza, de lembranças que a separação e a morte trazem e impõem. Concede a ela graça, paz, bondade e muito amor. Entregamos tudo, ó Deus, nas Tuas mãos, pedindo bênçãos sobre a nossa vida de fé, que possamos, firmados na fé, permanecermos sempre voltando nossos olhos para Ti, buscando a Tua paz e a Tua proteção, tendo em Ti um companheiro permanente, e não apenas aquele que é buscado em momentos de crise e dificuldade. Que sejamos comprometidos na fé contigo em todos os momentos da nossa vida. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.